Ei. 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 Valdeir de Freitas Lopes, presente. Boa tarde. Oi. Não? Ô, garoto. Ei. Senhores, podemos iniciar então? Mateus, vai lá, meu garoto. Pessoal, vocês estão ouvindo bem aí? Gostaria do retorno de vocês aí. Vamos dar início à sessão extraordinária aqui na Câmara Municipal, onde será votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E estamos aqui acompanhando para levar informação para você, né? Como é que foi? Como é que foi a discussão lá na... Depois a gente... Quer vir aqui? Olá, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde a todos vocês que nos assistem pelas nossas redes sociais, todos aqui presentes na Galeria Eldo Sarcinelli, todos os nobres vereadores presentes. Temos a nossa vereadora Terezinha hoje que não está conosco devido por ter positivado o Covid-19 e também algumas pessoas do seu gabinete, então a gente orar e também interceder para que tudo dê certo. E agradecer a presença de todos vocês aqui com a gente na nossa galeria e também a você que nos acompanha diretamente pelas nossas redes sociais. Convido os senhores vereadores para registrarem as suas presenças. Lembrando que a nossa sessão de hoje é uma sessão extraordinária. Iremos falar especificamente pela Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2022. Faltando alguns vereadores ainda a registrarem suas presenças. Havendo quórum regimental, com base no artigo 94 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Linhares. Faltando o Vicentino ele ainda. Com a proteção de Deus... Oi? O Carlos Almeida ainda não chegou. Com a proteção de Deus, em nome do povo e da liberdade, declaro aberta a sessão extraordinária de hoje. Convido o segundo secretário, o vereador Alisson Reis, para efetuar a leitura da palavra sagrada. Todos de pé. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres colegas, vereadores, aos amigos presentes no plenário, aos servidores públicos desta casa e a você que está em sua casa, nos acompanhando através das redes sociais, do YouTube, do Facebook. Muito importante sua participação. A leitura de hoje se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, do verso 11 até o 16. Diz assim: Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos, e o meu coração
todos os dias. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. Senhores, não haverá pequeno expediente no dia de hoje, então não há simples leitura. Deixa eu só abrir aqui novamente. Nossa. Câmara Linhares. Deu certo aí, Tarcísio? Tá certo. Dá uma boa tarde para Maria da Ajuda Silva Martins, Eric também presente com a gente, e demais pessoas que estão nos acompanhando pelo nosso YouTube e também no nosso Facebook. Ordem do dia. Convido o nosso segundo secretário, Alisson Reis, para fazer a leitura da súmula da matéria a ser apreciada. Sim? Vou comigo aqui então. Colocar em apreciação pelo plenário, para direito do Poder Executivo, protocolo de número 3519/2021, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e dá outras providências. Informamos que o referido projeto recebeu a emenda protocolada sob o número 4653/2021, de autoria do vereador Antônio César. E observados todos os trâmites e prazos legais e regimentais para análise do projeto de lei, a emenda recebida, a Comissão de Finanças elaborou parecer conclusivo pela viabilidade do projeto de lei e admissão da emenda apresentada. Coloca em discussão a emenda apresentada. Os senhores querem que a comissão Por favor, Raque. faça a leitura? Alisson, Pode ser? você quer fazer alguma fala, professor? Não, Antônio? depois da leitura eu falo. Não Ok. tem problema, não. Quanto à emenda apresentada no processo 004653/2021, estabelece o regimento interno no seu artigo 181, parágrafo 3º e 4º. Publicadas as emendas, o projeto retornará à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento para fiscalização, que emitirá o parecer afirmativo sobre o projeto de emendas de 15 dias. Eu vou ler todo aqui, tá, professor? Parágrafo 3º. Publicadas as emendas, o projeto retornará à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento, Fiscalização, que emitirá um parecer terminativo sobre o projeto e as emendas no prazo de até 15 dias. Parágrafo 4º. No parecer, as emendas poderão ser admitidas e inadmitidas ou prejudicadas. Logo, cumpre esta comissão análise de admissão, inadmissão ou prejudicialidade das emendas apresentadas. No que tange ao mérito da emenda apresentada pelo vereador, imperioso destacar que preceitua a Lei 4.320/64, que versa sobre as normas gerais do direito financeiro, para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, do município e do Distrito Federal. Artigo 2º da Lei de Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa na forma de evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade. Parágrafo 1º. Entregarão à Lei de Orçamento o sumário geral da receita por fontes e da despesa, funções do governo. Inciso 2. Quadro demonstrativo da receita e despesa segundo as categorias econômicas, na forma do anexo 1º. Inciso 3º. Quadro discriminativo da receita por fontes respectivas da legislação. Inciso 4º. Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração. Parágrafo 2º. Acompanharão a Lei de Orçamento. Inciso 1º. Quadro demonstrativo da receita e planos de aplicação dos fundos especiais. Inciso 2º. Quadros demonstrativos da despesa na forma dos anexos do número 6 a 9. E, inciso 3, quadro demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo e termos de realização de obras e prestação de serviço. Conforme disciplina pela legislação federal, os quadros demonstrativos da receita e despesas segundo as categorias econômicas entregarão a lei de orçamento
Interfere-se ainda aos quadros demonstrativos da despesa que acompanharão a lei de orçamento. Assim, a emenda apresentada encontra-se em conformidade com a legislação em vigor do ordenamento jurídico brasileiro. Afinal, institui o QDD, que deverá ser apresentado juntamente com o projeto de lei orçamentário anual. Em decorrência com os fundamentos legais declinados, bem como por estar o projeto adaptado às normas formais de técnica legislativa, a Comissão de Finanças entende pela viabilidade do projeto de lei apresentado. Ainda no mesmo sentido, a comissão entende pela admissão da emenda apresentada e, em caso desta ser aprovada em plenário, que seja claramente indicado o texto adotado, conforme preceitou o artigo 181, parágrafo 4º, inciso 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Esse aqui foi o nosso parecer, tá? A emenda apresentada pelo professor, eu inverti aqui as ordens. O vereador Antônio César, com assento nessa Casa de Leis, vem propor, na forma regimental, a seguinte emenda modificativa. Artigo 1º, né, o artigo 37 do projeto de lei 743 de 2021, que passa a ter a seguinte redação. O artigo 37, o Poder Executivo divulgará o quadro de detalhamento de despesa, o QDD, por unidade orçamentária, especificando a categoria econômica e a despesa por elemento para cada projeto e atividade. O quadro de detalhamento de despesas deverá ser apresentado e publicado o anexo do projeto de lei orçamentária anual. Essa é a emenda apresentada pelo vereador. Eu lembro que em discussão hoje com os colegas da Comissão de Finanças, o que o nobre colega vereador Antônio César está pedindo? É que seja apresentado junto à lei, que não seja apresentado no final do ano, mas que seja anexado junto com a lei. Em reunião com a comissão, junto com a nossa assessoria jurídica, entendendo pela admissibilidade e viabilidade. Antônio César, com a palavra. Obrigado, Roque. Então, a nossa sugestão de alteração do artigo 37, ela é bastante específica. Ao invés de apresentar apenas ao final do primeiro mês, janeiro de 22, o QDD, que é o quadro detalhado de despesas, ou seja, onde os recursos apresentados na lei orçamentária anual serão aplicados, se há essa previsão, então, que se apresente já, quando de encaminhada à Câmara a lei orçamentária, também o quadro. Então, é um modo da gente tornar mais eficiente e aperfeiçoar, que é o que a gente deve fazer aqui, os mecanismos de fiscalização da lei orçamentária anual. Então, é apenas essa pequena alteração que a gente propõe e eu acredito que será acolhida. Mais alguém quer discutir a matéria? Presidente, caros colegas, eu procurei buscar algumas informações a respeito do fato e verificar qual a possibilidade de votação ou não da emenda. Normalmente, senhor presidente, colegas vereadores, a publicação do QDD é posterior à aprovação, exatamente por causa de possíveis modificações durante a tramitação do PL. O orçamento do Estado e da União exatamente segue a forma que está sendo proposto pelo Executivo. Tá? Na justificativa, um pouco confusa, como auditar previsões de gastos futuros? Tem alguns exemplos aqui, que eu colhi, inclusive, só aqui, para ler aqui, enquanto a óculos, porque a idade. Parágrafo primeiro aqui do artigo... Aproxima 28. O microfone. Tá. Uhum. Alteração do quadro de detalhamento de despesas, que impulsivamente
alteração de identificadores serão aprovados por meio de atos administrativos próprios, de responsabilidade de cada órgão do Executivo. Essa é a orientação que é seguida pelo Estado e também pela União. Então, qualquer modificação, ela traria dificuldades. Eu acho que a Câmara tem outros objetivos, outros objetos, outras formas de acompanhar e fiscalizar esse fato. Por essa razão, senhor presidente, eu acho até louvável a expertise do colega, do vereador, em discutir o assunto, mas, a princípio, eu voto pela rejeição da emenda, exatamente por esses fatos, né, que pode criar alguma dificuldade para o Executivo nesse momento. Tá? Então, essa é a minha justificativa. Ok, Casano. Senhor presidente, permite? Tarcísio, com a fala. Presidente, eu tenho, sim, sei que muitas vezes a gente não vai ser compreendido. Eu tenho, assim, a visão e tenho mantido essa postura de que projeto de vereadores não atrapalha a vida do Executivo. E por isso que eu defendo ela aqui sempre. Mas eu estudei a emenda do professor Antônio, claro, tenho um carinho enorme para o professor Antônio, tenho um respeito enorme para o professor Antônio. Eu tenho sempre falado para os colegas que eu vou votar aqui sempre com a minha convicção. Nós não estamos tratando de uma lei ordinária, que você fechou o ano e acabou o programa. Estamos tratando de uma legislação para 4 anos futuro. A emenda do professor Antônio, ela não tem nada de ilegalidade, a Comissão de Justiça está de parabéns, a Comissão de Finanças. Mas ela entra numa enseada de uma lei que ela trata de orçamento anual até o primeiro ano do próximo prefeito. E nós aprovando essa emenda aqui, ela é irredutante, ela não vai mudar em nada, porque a lei de resultado fiscal já diz essas obrigações dos poderes executivo federal, estadual e municipal. Está lá na LRF. Aprovar essa emenda aqui do professor Antônio, o que pode contribuir com problemas de ordem técnica? O prefeito vai entender de que a LRF já garante isso aos executivos, vai vetar. O plenário aqui tem mantido a postura de derrubar o veto do prefeito por dar autonomia à Câmara, e com isso vai ter que judicializar um problema que não é necessário. Então, nesse caso aqui, eu peço data vênia, o carinho que eu tenho, desculpe, professor Antônio, mas eu não vou poder acompanhar, porque eu quero manter minha posição de ser justo no plenário, eu estarei sendo injusto com minha convicção, tá bom? Perfeito. Mais algum colega? Senhores, assim, dentro da imparcialidade de todos, até conversei com o Alisson aqui um pouco aqui, no QDD, o que a gente está votando aqui é a previsão orçamentária do próximo ano. Então, o QDD ele pode ser feito após isso, como o professor já colocou, ou pode ser feito agora. Porém, é abstrato ainda esses recursos. Então, a gente vai fazer um QDD agora imediatamente de algo que a gente não tem a certeza. Dentro da lei orçamentária anual, a gente pode fazer as emendas. Né, Tarcísio, Mantinha, que está aqui presente, os colegas que estão conosco. Então, assim, não quero influenciar, mas diretamente, assim, falar que o que nós estamos votando hoje, que é dar direcionamento dos gastos públicos para o próximo ano, e cabe a gente fiscalizar diretamente isso. Tá bom, senhores? Mais alguém quer fazer alguma fala em referência a isso? Juarez? Então, vamos para a votação da emenda. Senhores que aprovam a emenda, votem sim, e os contrários, votem não. Falta... Ok. Vota Gilson Gatti. Carlos Almeida. Terezinha. Uhum. Ok. Emenda rejeitada. Falta Gilson. Travou aí, Gilson? Não, não voto não.
Ok. Emenda rejeitada. Coloco em discussão agora todo o projeto apresentado. Alguém gostaria de fazer alguma consideração? Não havendo, vamos colocar em votação novamente. Os senhores vereadores que aprovam todo o projeto, votem sim. Os contrários, votem não. Agora a aprovação da LDO, votem sim. Contrários, votem não. Vamos encaminhar para a elaboração da redação final, de forma prevista do parágrafo 7º do artigo 181 do nosso regimento interno. Declaro aprovado a LDO para o próximo ano. Nada mais havendo a tratar, convoco os pares para a sessão ordinária a ser realizada no dia 2/8/2021, às 18 horas, neste mesmo local de costume. Está encerrada a nossa sessão. Mandar um abraço para todos aí que estão nos acompanhando pelas nossas redes sociais.